Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A palavra de hoje, irmãos, está em Romanos, capítulo 9, versículo 24. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, apresento diante de Ti a Tua palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, esse versículo começa falando que Deus nos chamou para a salvação, não somente dentre os judeus, porque eram os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, onde Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Deus chamou nós, que outrora éramos os gentios dos confins da terra. Amém? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Então, quando o povo de Israel, quando o povo judeu negou o Senhor Jesus e crucificou ele, a salvação se estendeu para nós gentios, irmãos. Por isso que diz aqui, chamarei meu povo ao que não era meu povo, que somos nós. E amada, a que não era amada, que é a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, que somos nós, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Somos nós, irmão, que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E Ele entra e habita em nós. Nós cremos que Ele ressuscitou. Então nós somos filhos do Deus vivo. E não apenas descendência de Abraão. Olha só que palavra maravilhosa. Também Isaías clama acerca de Israel. Isaías, lá no Velho Testamento. Profeta Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha, irmãos, o tanto de gente, a multidão que é hoje o povo de Israel, espalhado pelo mundo inteiro, próspero, abençoado materialmente, mas olha o que diz a palavra de Deus. Também ainda, Isaías clama acerca de Israel, do povo de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, imenso, o remanescente é que será salvo, 144 mil selados de Israel. O remanescente que não se prostrou diante de outros deuses, que não se contaminou e permaneceu fiel àquilo que aprendeu com Moisés. Porque o remanescente completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre essa terra. Amém. Os 144 mil selados de Israel vão vencer o Apocalipse, vão vencer na batalha do Armagedon, quando o Senhor Jesus virá, ele vai estar, os 144 mil selados de Israel vão estar acuados no vale do Armagedon, quando Satanás e os exércitos, Satanás ou não, o anticristo, quando o anticristo e os exércitos mundiais estiverem cercando Israel, ali para acabar e matar os 144 mil, naquele local, o Senhor Jesus vem, vence a batalha, né? Satanás será preso por 1000 anos, os anjos caídos todos, e ali começa esse período breve, né? Ele vai completar a obra, o remanescente, e vai abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre essa terra. Aí quando Jesus derrota o anticristo com o exército dele, o remanescente de Israel é salvo, e começa o período do milênio, aonde por breve período, um ano, porque um ano não, um dia. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, ali começa o dia, ou o milênio, dos 144 mil selados de Israel. Esse período é chamado de milênio. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. O povo de Israel todo, exceto os remanescentes,
ou o remanescente, que são 144 mil selados, se Deus não tivesse deixado essa descendência, o povo de Israel teria sido extinto, como Sodoma e Gomorra. Que diremos, pois? Paulo diz aqui, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas eles alcançaram a justiça que é pela fé. E pela fé no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós. Mas Israel que buscava a lei da justiça, Israel não chegou à lei da justiça. E por que não chegou, irmãos? Porque usaram do poder que tinham os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus. Usaram do poder que tinham para ludibriar o povo de Israel e gritaram: crucifica. Mata o Filho de Deus. Porque chegou aqui mudando tudo que a gente sabe. Ele não chegou aqui montado num cavalo árabe milionário, com a coroa de ouro. Ele não chegou aqui como um rei. Ele chegou aqui pobre, andando a pé, montado no jumentinho, curando os outros. E quer ser nosso rei, rapaz? Nós não o aceitamos. Vamos matar ele. Foi isso que eles disseram e fizeram. Então, Israel que buscava a lei da justiça não chegou à justiça porque julgou e mandou condenar o Filho de Deus. E quando o Pôncio Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos, eles disseram: caia sobre nós o sangue dele. Dura palavra. Por isso que só o remanescente vai sobreviver. Que aquele povo diz: caia sobre nós o sangue de Jesus, rapaz. Mandaram cair sobre eles. Falaram: caia sobre nós o seu sangue. Ou seja, que a culpa caia sobre nós. Que de nós seja cobrado a morte dele. E aí foi cobrado. Muito. Israel, poucos anos depois, 70 anos depois, foi novamente invadida. Não tenho certeza, foi 70, pouco tempo depois. E os sangues corriam de tantas pessoas mortas em Jerusalém pelas escadas do templo. E depois, morte, mais morte, mais morte. Depois o Holocausto. Depois Hitler matando judeus por prazer. Mas por que matou judeus por prazer? Por que perseguiu os judeus? Porque disseram: recaia sobre nós o seu sangue. Até que a misericórdia de Deus os alcançou novamente, porque mataram o filho dele. E ele pegou mais leve, autorizou menos coisa ruim. O último a fazer muita maldade com os judeus foi o Hitler. É claro que hoje ainda tem um monte de retardados seguidores de Satanás, que persegue o povo de Israel. Porque Satanás odeia, detesta mais ainda o povo de Israel. Porque foi o povo de Deus, não é mais. E eles começam a sentir isso. Porque o tempo das profecias em Israel já se cumpriram da vinda do Messias. Então eles sabem que já cumpriram. E eles pensam: mas então o Messias veio e nós não vimos. Porque os tempos se cumpriram e o nosso Deus nunca mentiu. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E eles sabem que os tempos das profecias já se cumpriram. E aqui Paulo fala claramente: você que é do povo de Israel, que é judeu, está ouvindo essa pregação, converta-se ao Filho de Deus, Jesus. Transliteraram o nome dele é Yeshua. Inventaram esse nome aí. Amém? Transliterar é inventar, viu, irmão? Para quem não sabe, não é traduzir. Nome próprio não tem tradução. Se você chama João no Brasil, vai nos Estados Unidos, você chama João. Se você vai na Europa, no Japão, onde você for, seu nome é João. Seu nome não muda, tá certo? Aí eles transliteraram, inventaram uma forma de mudar. Por quê? A Igreja Católica, quem traduziu na época, não queria que a glória fosse de Deus e foram inventando e pondo um monte de coisa que não precisava pôr na Bíblia. Mas quem fez isso já está pagando o preço dele. A Bíblia diz: aí daquele que aumentar um tio, aumentar um ponto, tirar uma vírgula, aumentar o que for, vai pagar o preço. Então pagaram. Então, irmão, presta bem atenção. A salvação veio para nós, que outrora éramos gentios. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram? Sim, pela fé. Por isso que essa palavra está dizendo isso. Porque pela fé no Senhor Jesus. Qual fé? Crendo que ele ressuscitou dos mortos, que ele é o Filho de Deus vivo, que ressuscitou e subiu aos céus, que pagou o preço pelos nossos pecados, e o confessando com a nossa boca, como eu estou fazendo agora, entendeu?
A justiça pela fé. E a fé é no Senhor Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e é o Filho de Deus. E confessando que nós entregamos a nossa vida a ele e recebemos ele em nosso coração como Senhor e Salvador da nossa vida. Como Senhor, viu, meu irmão? Não é assim, eu vou só converter aqui e vou continuar fazendo o que eu quero. Não. Ele é o Senhor da sua vida. Deixa ele mandar. Deixa ele falar para você o que pode fazer e o que não pode. Tá bom? Viu, meu amigo? Você que deixa a carne livre, fazer o que ela quer. A sua carne está te levando para o inferno. Doma esse animal selvagem. Nós somos os motoristas do corpo, da carne. Nós somos a alma. Nossa alma. A gente fala assim, a nossa alma é ela. Não. Eu sou a minha alma. Você é a sua alma, que fala através do corpo. Tá certo? Então, cuidado quando você só faz as vontades do seu corpo. A sua carne é má, ela quer te levar para o inferno. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. A carne sabe que vai para o cemitério ser comida de bicho. Morreu, acabou. Mas a sua alma sabe que a vida é eterna. Porque tem o espírito, que é o fôlego de vida em nós, que comunica com Deus. E quer que a gente vá morar com Deus. Então, cuidado. Cuidado com você que alimenta demais a sua carne. Corta a comidinha dela aí. Diminui a força dela para que ela não te jogue no inferno. Viu? Glória a Deus, aleluia. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Não conseguiu ser salvo pela justiça de cumprir lei. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. A lei foi para eles pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Então, o Senhor Jesus veio, ele é a rocha, é sobre ele que a igreja foi edificada. E todo aquele que crer no Senhor Jesus não será confundido, mas terá a justificação pela fé. Amém? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é pela sua salvação. Então nós devemos ainda orar por Israel, irmãos, para que a misericórdia de Deus alcance os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, que a salvação alcance eles, que eles creiam no Senhor Jesus, que é o Messias que veio para eles. Porque agora eles se tornaram os gentios. Eles não têm mais a descendência da salvação. A salvação agora é daqueles que converteram ao Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, que morreu na cruz. Amém? Glória a Deus. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Foi o que aconteceu com os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus da época em que Jesus andava na terra. Esses sumos sacerdotes, escribas e fariseus, estão queimando no fogo do inferno, igual Judas. Entendeu? Porque não creram na justiça, não creram no Filho de Deus e o condenaram. Entendeu? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei veio até onde? Em Jesus. Chegou em Jesus, acabou a lei, ele cumpriu a lei. Dele para frente entrou a graça. A salvação é pela fé agora. Não é por ser descendência, não é porque você vai fazer uma circuncisão, não. É pela graça. Você não tem mais que ser descendente nem de tribo nenhuma. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, na época, antes do Senhor Jesus para trás, era assim. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Quem vai trazer para nós o Senhor Jesus? Ou quem descerá ao abismo? Isso é, tornar a trazer dentre os mortos a Jesus. Quem vai trazer? Deus trouxe ele do céu e depois que ele morreu, trouxe ele novamente dos mortos para quem, irmão?
Vamos ver. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Ou seja, o Senhor Jesus ressuscitou, voltou dos mortos, está junto de nós, irmão. Esta palavra, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Senhor Jesus, porque diz em João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a palavra entra em nós. Esta é a palavra da fé que pregamos. Glória a Deus, aleluia. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, com a tua boca você disser, Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Senhor Jesus, o Senhor é o Filho de Deus verdadeiro que ressuscitou dentre os mortos. E é o meu Senhor e Salvador. Então, com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É crer, é confessar com a boca que você pertence a Ele, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é quem morreu e ressuscitou por nós, e que a Ele foi dado todo poder, honra e glória, e que nós pertencemos a Ele, e que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Amém? E que o corpo dele nos faz um só com Ele e com a igreja na terra. Amém? E com o coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Não é se confessar com sua boca e crer que você confessou. Não. É confessar Ele com a sua boca, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Senhor da sua vida, e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ó, serás salvo. Ó, que palavra maravilhosa. Irmão. Nós fomos alcançados. Nós que outrora éramos gentios, agora somos filhos de Deus. Olha que palavra linda. Glória a Deus. Filhos de Deus. Deixa eu ver isso aqui novamente, irmãos. Vocês. Ó, versículo 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, que éramos nós, lhes foi dito, ó, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Glória a Deus. Somos nós. Glória a Deus, aleluia. Filhos do Deus vivo. A honra, a glória do Senhor Jesus sempre. Glória a Deus. Vamos continuar, irmão. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Então, que palavra maravilhosa. A salvação nos alcançou pela fé. A fé no Senhor Jesus, Filho de Deus, que Deus enviou para morrer por nós aqui na terra. Então, a nossa fé é nele, no Senhor Jesus, o Filho de Deus, que também é o nosso Deus. Amém? E que o Espírito Santo de Deus nos conduza a essa comunhão com o Senhor Jesus e nos conduza à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós temos que procurar nos santificar na medida da nossa força, na medida da nossa fé, e aumentando sempre a nossa santificação para com o nosso Deus, para sermos sal do mundo e luz da terra. Amém? Porque a luz do Senhor Jesus habita em nós, resplandece em nós, para que as pessoas que estão nas trevas venham ao Senhor Jesus por causa da nossa pregação, da nossa palavra, do nosso testemunho. Amém? Não basta falar assim, eu sou servo de Deus, já toquei na igreja, já cantei, já tomei conta de igreja, já fui pastor. Não vale nada. Nada. Não adianta não. Temos que resplandecer a luz do Evangelho, a luz do Senhor Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e falar, vai ali uma pessoa diferente, um homem de Deus. Amém? Uma mulher de Deus, um adolescente de Deus. Amém? Um velho, um senhor idoso de Deus, uma criança de Deus. Amém? Deus abençoe. Então essa é a palavra. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca fazemos confissão para a salvação, que é aceitar e confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meu irmão, vou te ensinar agora como é que se faz essa confissão para a salvação. Amém? Como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna no Senhor Jesus. Então, eu vou te ensinar agora. Para o que você está fazendo aí, vem cá e vamos orar.
Ora comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus vivo, com o corpo transformado, e está à direita de Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, esta palavra de Gênesis Apocalipse. Senhor, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E, Senhor Jesus, que o anjo do Senhor desça agora e acampe ao meu redor, permaneça ao meu lado para o resto da minha vida, para me guardar, como diz a tua palavra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, que o aceitaram como Senhor e Salvador. Que esse anjo permaneça ao meu redor o resto da minha vida. Glória a Deus, aleluia. E, Senhor Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Essa oração, meu irmão, tirou você da condenação eterna para a vida eterna. Arrependa-te dos teus pecados. Abandona os teus pecados. Eu não consigo. Vem do jeito que você está, meu irmão, meu amigo. Você orou essa oração comigo, você é meu irmão. Entendeu? Vem do jeitinho que você está. Fala, Senhor Jesus, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. Fala para ele. E eu estou vindo. E eu sou do Senhor agora. Me muda, se o Senhor me muda na direção que o Senhor quiser que eu vá. Muda o meu interior, muda a minha vida. Eu sou do Senhor. O que o Senhor quiser fazer comigo, eu estou aqui. Pronto! Mas aí eu vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de prostituir, eu estou amaziado, vou ter que separar. Aí, não, irmão. Nada. Para. Você não tem que fazer nada. Se você pudesse se consertar sozinho, não precisava Jesus ter morrido, não. Tá certo? Então você vem do jeito que você está. Aceita ele, faz essa oração, volta aí, faz essa oração. Volta o vídeo, repete comigo aí tudo que eu falei. E aí entrega para ele. E ele vai consertar a sua vida. Por isso que ele veio. Ele disse, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. E se você está doente e não tem força para sair dessa doença que aprisiona, droga, vício, prostituição, lascívia, homossexualismo, idolatria, feitiçaria, não importa, glutonaria, não importa. Ele te tira daí. Só aceita ele como Senhor e Salvador e deixa o resto na mão dele. Ele é o comandante. Você entregou sua vida a ele. Você fez essa oração que eu te falei aqui. Ele assume o poder da sua vida. E pode ficar tranquilo. Daí para frente ele vai te levar. E você vai chegar numa posição diante dele que você vai olhar para trás e falar grandes coisas fez o Senhor Jesus por mim. Porque ele me transformou. Irmão, Salmo 40. Deus me tirou de um tremedal de lodo, de um lamaçal. Eu estava todo sujo, todo atolado. Ele tira, mas a gente tem que vir para ele do jeito que a gente está. Não tenta se santificar, mudar, força. Você vai incubar o pecado. Deixa ele te libertar. Deixa ele te libertar. Venha, ouça a palavra. Dentro da força que você tiver, para com aquilo que você puder. Mas não se martirize se você pecar. Porque a Bíblia diz, não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Você só não pode largar o Senhor Jesus, irmão, e parar de seguir ele. Mas como é que eu vou seguir ele, irmão? Estou num lugar aqui, estou numa roça, numa grota. Segue aí, ó, Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome, MILVIO, Milvio, Rádio Palavra Viva, /Milvio. Entra aí, se inscreve no canal, entendeu? Para você receber todos os vídeos que eu fizer. São só de pregação da Palavra de Deus, não tem placa, eu não prego placa de igreja, irmão. Eu prego a Bíblia Sagrada, aquilo que o Senhor Jesus manda, e você vai se alimentar da palavra. Aí tem mais de 100 vídeos aí, entendeu? De pregações, diversas pregações. Vai clicando aí, vai achando os títulos e o que Deus mandar você ouvir, você ouve. Você vai se alimentar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que você se torna um seguidor do Senhor Jesus. Não importa o lugar que você está. E depois você entra no canal lá, manda mensagem para mim. Eu demoro a ver que as mensagens, uma hora eu vejo. Aí, na hora que eu ver a mensagem lá, vamos supor que você está num lugar e fala assim, irmão, já creio para ser batizado, eu vou aí te batizo. Em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver. Tá bom? Estou falando onde estiver, mas eu vou pedir a Deus. Vai que você está fora do país aí, eu vou orar e falar, Deus, eu falei que eu vou, o Senhor me leva lá que eu vou batizar ele. Você entendeu, meu irmão? Então, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Segue ele. Segue ele.
Porque somente nós que somos servidores e servos mesmo do Senhor Jesus, seguidores dele, que já o aceitamos como Senhor e Salvador, seremos arrebatados. Vamos sair dessa tribulação aqui. Os 144 mil selados de Israel vão herdar a terra. Nós seremos arrebatados antes mesmo do anticristo tentar matar eles. 7 anos antes seremos arrebatados. Mas isso é outro assunto para outra pregação. Que Deus abençoe a todos. Amém? Então, Deus, te agradecemos pela tua palavra. Que todos aqueles que ouviram hoje a tua pregação, que ouvem sempre, possam ser salvos na tua presença. Possam ter comunhão contigo. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o dia de cada um, protege o dia de cada um, livra do mal cada um que está ouvindo a tua palavra, que tem seguido a tua palavra. Livra, fortalece, abençoa. Que a vida deles seja próspera. Tira a depressão, tira a enfermidade, tira doenças espirituais, quebra as obras de macumba, de feitiçaria, de inveja lançada sobre a vida das pessoas. Quebra agora, Deus. Eu ordeno agora sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa pregação, que a libertação entre em você. Chegue até você, que o Senhor Jesus quebre toda corrente, atadura, ligadura, algema, que prende você, que o diabo lançou sobre você, quebra, que cai agora em nome do Senhor Jesus quebrado. Que a liberdade e a força do Espírito Santo estejam em você e do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, entre dentro do seu coração, esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.